E o impulso do dia de hoje é Erx, mundo interno, a flor secreta que manifesta as pétalas ocultas, e o atributo número 7 do grupo do caminho, a vida interior, estar diante dos mistérios e saber revelar novos caminhos. Vamos iniciar com um sonho que uma pessoa teve, na verdade uma visão, não chegou a ser um sonho, que é uma das expressões espirituais de Erx que pode nos ajudar a entrar na energia do dia de hoje. A pessoa viu, num relance, uma espécie de uma bacia de cristal transparente, translúcida, bem pura, e dentro havia uma água igualmente pura que se movia, mas não havia ninguém movimentando aquela água, não havia nenhum mecanismo movimentando aquela água. Ela via apenas a jarra, aquele movimento interno da água pura, e via também que essa bacia, não jarra, essa bacia, ela estava suspensa no ar, ela não estava apoiada em nada. O que pode querer dizer? Isso tem muito a ver com a primeira parte do impulso do estudo de hoje, que é a flor secreta, que manifesta as pétalas ocultas. Nós sabemos que Erx tem uma capacidade, um potencial espiritual importante, grande, cósmico. E uma dessas expressões é o que nós conhecemos como um centro iniciático. E quando uma consciência está dentro, se aproximando do processo de Erx, ela está vivendo um preparo para o que nós chamamos de um batismo cósmico. Então essa visão veio justamente em função do conteúdo de hoje. E veja, quando nós colocamos a consciência como grupo, no que nós temos chamado desse canal de instrução, todas as almas, o nosso mundo interior, ele entra num canal mesmo, num processo de tomar contato com a fonte de instrução, com a origem do conhecimento espiritual, e os nossos mundos internos começam a interagir. E nessa interação, com muita alegria, seguramente uma alegria que nós não conhecemos humanamente, os mundos internos começam a participar disso. Então alguém que não está diretamente em Erx tem uma visão que aparentemente não tem nada a ver com Erx, e justamente coincide com muito que falaríamos aqui hoje. Essa flor secreta, que é uma linguagem simbólica, ela se refere a esse potencial disponível nos planos internos. Então nós já sabemos, não, que a nossa alma é esse núcleo do nosso ser, que quando ingressa numa experiência nesse planeta, nesse tipo de planeta, vive o que nós chamamos de reencarnação. Então ela vai encarnando, reencarnando e vai fazendo aí a sua trajetória e o seu aprendizado. E nesse processo, a uma certa altura, com acúmulo, digamos, de méritos de vidas anteriores, mérito espiritualmente não é associado ao que humanamente se chama de um mérito. Mérito espiritualmente é quando nós passamos a expressar a nossa essência em função da evolução dos mundos, da humanidade, dos demais. Isso vai acumulando o que nós chamamos de mérito. Isso é o que é o mérito, especialmente no Oriente. Então a alma, a uma certa altura das encarnações, ela gera um conjunto de méritos. No Agni Yoga nós temos um ambiente interno que é chamado de cálice, que é esse ambiente onde as nossas melhores experiências ficam acumuladas, como se fosse um reservatório do resultado das nossas melhores experiências. Então, a uma certa altura, essa flor, ela começa a se organizar, que é uma flor secreta, e ela é secreta, porque como veremos aqui, não, Jesus disse, inclusive, não, é dito, aliás, em Mateus 6.1, que é muito ligado com esse assunto aqui, ele disse assim: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa que está nos céus. Por isso, é uma parábola,
Quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o Pai, eterno e onipresente, onisciente, que vê o que está oculto, te recompensará. Então é uma analogia para que na medida que a nossa alma vai acumulando esses méritos, ela mantém isso secreto, porque conhecendo os mecanismos humanos e da personalidade, a alma sabe muito bem que a cada encarnação ela fica aprisionada nesse jogo de forças, num protagonismo puramente humano, e não consegue viver, digamos, a liberdade espiritual e o sentimento de união com o cosmos que ela sabe que existe. Então vem muito a propósito essa menção de Mateus 6.1. Então, voltando ao contexto, isso só emerge numa alma, no mundo interior, depois que algumas fases iniciais do despertar para uma vida superior já foram vividas. Não? Então, a uma certa altura emerge essa flor, e essa flor, então, ela manifesta pétalas ocultas. E essa flor secreta, digamos assim, é esse potencial de virtudes e de dons que o ser interno necessita desenvolver. Então, a alma desperta, ela vislumbra que existe uma vida superior, ela percebe que com esse acúmulo de boas ações, podemos dizer assim, ela desperta para uma vida superior, então virtudes e dons começam a emergir como essa flor, e essas pétalas ficam aí, não? Ocultas à personalidade, para que não sejam mal utilizadas, manipuladas, transgredidas, como em geral acontece com o que é de superior na mão de uma personalidade imatura e despreparada, não? Agora, na medida que nós vamos confirmando nossos votos em ações coerentes, vamos expressando a cada encarnação esse processo de despertar interior, surgem então essas pétalas e elas vão protegendo aquilo em nós que vai ser fecundado um dia para gerar um outro tipo de fruto. São todas analogias na energia de Hertz. Sim? Bem. E isso, então, é oculto, digamos, é secreto, porque é no sentido da personalidade não ter acesso direto a isso, até que ela realmente tem algumas iniciações. Ocultamente, na espiritualidade clássica, é dito que até a terceira iniciação nós não somos garantidos. É uma linguagem da espiritualidade clássica, não? E não ser garantido quer dizer, nós não entramos em contato com esses mistérios da criação, dos centros ocultos, de informações, da vida superior, porque é muito arriscado da personalidade se apoderar disso e manipular, digamos, com falso poder, tudo isso, ou em prol de si mesmo, ou mesmo canalizando aí forças negativas. E existem muitas situações no mundo que são o resultado dessa imprudência. Sim? Bem. Então essa flor é esse processo anônimo de despertar e manifestar essas pétalas ocultas para que a uma certa altura funciona muito magneticamente, ou seja, isso existe no nosso mundo interior, isso vai gerando um magnetismo, a flor, a pétala, o que deve ser fecundado um dia, que é a essência da flor, são todas analogias, de novo, são situações espirituais e na consciência profunda. Isso vai gerando magnetismo que vai atraindo a nossa consciência para ir processando a cada encarnação, fazendo síntese e tomando algumas decisões. Não? Bem, então, como vimos, Hermes é um centro de mistérios, entre outras expressões, um centro iniciático, e aqui faz sentido esse enunciado e essa introdução. Bem, o atributo, então, o que é um atributo? Não, para que nós possamos atualizar o nosso conceito disso e compreender o que se trata. Todo núcleo de expressão de uma vida superior ou qualquer matriz
transporta consigo qualidades, impulsos, arquétipos. Então, os atributos são um caminho de aproximação dessas matrizes. São referências que nos ajudam a nos aproximar e nos alinhar com essas matrizes, não? É como se fossem as propriedades, por exemplo, de um tipo específico de água ou de um tipo de alimento específico. São qualidades que caracterizam aquela matriz e aquele aspecto. Então, esse atributo número 7, o atributo de Herx, ele diz: estar diante dos mistérios e saber revelar novos caminhos. Herx, que é digamos, no Brasil se fala sigla, quer dizer encontro de remanescentes cósmicos siderais. Então, esse centro, que é um ambiente no interior da vida do planeta, como nós sabemos, então Herx, ele é como que um representante de um ambiente onde se reúnem muitas civilizações superiores, não? E em 88, quando teve início esse processo todo com a consciência de Trigueirinho, a transmutação e tudo isso, está descrita no livro Herx, Mundo Interno e Sinais de Contato, ali uma das primeiros impulsos que Saruma trouxe para o grupo, para a fundação dessa obra, era uma espécie de um alerta de civilizações mais avançadas que estão acompanhando esse momento do planeta, para que a humanidade não insista, ainda que esteja insistindo, num certo caminho de autodestruição. Então, esses representantes de civilizações mais avançadas se aproximaram, não, do planeta em 88, para nos alertar dos caminhos que estávamos trilhando. Bem, ali também já se dizia naquele momento que a nossa participação consciente no processo do planeta como um todo, na transição da humanidade e do planeta, nessa transição cíclica, dependeria muito da nossa postura e da nossa atitude, do quanto o nosso grau de despertar e o nosso grau de adesão ao processo evolutivo teria uma certa consistência para que o universo, a consciência única, como cada um de nós puder compreender, o amor universal, como for mais próximo da nossa compreensão, a inteligência cósmica, como quisermos, pudesse receber da parte da humanidade um sinal de que realmente queremos participar do processo evolutivo, já reconhecemos que não estamos no caminho de todos. Isso vai muito além de nos tornarmos vegetarianos ou de termos uma atitude ecológica, ambientalista. Isso seria mínimo, básico, não muito básico. O assunto é muito mais profundo do que isso. E o atributo, ele menciona mistérios no plural. Não é mistério, ele fala mistérios. Portanto, não é um atributo que está se referindo ao mistério com M maiúsculo da criação, mistério mais profundo, são mistérios. Portanto, é um outro tipo de relação, como veremos aqui hoje. Bem, então o mistério é algo velado, é algo que existe, só que não é compreensível ou acessível para a nossa consciência atual. Por isso, usamos essa palavra mistério. E a relação nossa com o universo, com outras civilizações, com outros mundos, com outras leis, sempre esteve muito circunscrita ao tipo de experiência que esse planeta nos oferece. Nós já sabemos, não, que essa consciência que nós chamamos de Cristo é samana, do ponto de vista cósmico. E essa consciência, a uma certa altura, promoveu ou abriu ou criou para esse planeta isso que nós chamamos de um projeto de redenção, que é um ambiente para que nossos espíritos pudessem encarnar, nossas almas pudessem encarnar, e aqui nesse planeta escola, também como se diz na espiritualidade clássica, nós pudéssemos interagir com outros reinos da natureza, outros reinos que também existem, que também são vivos, que têm um programa diante da criação, digamos assim, com forças que são forças cegas ou forças involutivas. Então, é uma escola que tem um currículo de aprendizado bastante específico.
Então, esse grande projeto de Cristo, digamos assim, de Samana, que é esse projeto de redenção, prevê que nós gradualmente possamos tomar consciência de onde estamos, o que estamos fazendo aqui, e não ficarmos perdendo, digamos, encarnações, perdendo a nossa oportunidade de aprendizado e de crescimento, por insistirmos em experiências desvinculadas do que nós chamamos de plano evolutivo, que veremos aqui em seguida. Bem, e nós, nesse momento da raça, nós somos uma raça mental, portanto, uma raça que se baseia em experiências anteriores para ter os seus parâmetros, critérios, referências. Não? Tanto assim que é muito difícil, cada um de nós sabe disso, quando toma contato com uma informação a qual se refere a algo que nós não experimentamos antes nessa vida, para nós é um pouco, ou sem sentido, é misterioso, porque nós não temos a referência. Por isso é importante nós recordarmos do assunto da vida interior, e esse impulso desse atributo é para isso, para que nós possamos estar diante dos mistérios, como é dito aqui no enunciado desse atributo, e possamos ali aprender a não só despertar para algo que nós não conhecemos mental e intelectualmente, como cada um encontrar o seu caminho de alinhamento para romper, digamos, romper quero dizer transcender esse processo mental concreto e da experiência anterior como referência, e podemos estar abertos para o que nós chamamos de desconhecido. Não? A humanidade como um todo tem verdadeiro pavor do desconhecido. Bem, e a atitude das almas encarnadas a cada encarnação, em geral, não é muito amistosa com o desconhecido, porque nos coloca diante de uma situação a qual nós vemos que não temos controle sobre aquilo. A nossa civilização, já há muitos milênios, vem formando a nossa consciência mental para nós termos controle sobre as situações, não é assim? E quando as coisas não estão sob nosso controle, nós ali, ou por autodefesa, ou por medo, ou por tantas situações, não nos abrimos para o desconhecido. Então, esse assunto de estarmos diante de mistérios, não, e aprender a revelar, saber revelar novos caminhos, isso diz respeito a uma etapa do caminho da vida interior, dessa busca profunda dentro de nós mesmos, quando nós já deixamos para trás a ambição, o poder, em algum grau, não, essa agressividade que não nos permite tomar contato com isso que chamamos de mistérios, que no fundo é uma expressão de uma vida superior, onde tudo é muito mais unido, onde isso aqui que é muito separado, que é a nossa experiência individual, a nossa personalidade, a minha vida, o meu carro, o meu processo, isso no âmbito dos mistérios não existe, porque lá tudo isso é muito mais absorvido num sentimento de totalidade. E Hermes também, como nós sabemos, ele representa como centro planetário intraterreno esse preparo do nosso mundo interior para, justamente ao entrarmos em contato com esses mistérios, gradualmente, nosso espírito vai interagindo com outras civilizações e vai gradualmente experimentando a aproximação do que a ciência espiritual apresenta como um novo código genético. Não? Então, Yerkes, bem oculta e espiritualmente, está sendo apresentado para o nosso mundo interior de maneira bastante oculta, secreta e, em geral, bastante inconsciente, traços e nuances disso que nós conhecemos como um código genético, que é um princípio, não, na genética humana de uma nova raça para uma conduta baseada em outras leis, numa outra ética. Não isso que hoje manifestamos aqui, que é ainda um código com resquício animal, tanto assim que é bastante agressivo, não? A humanidade segue bastante agressiva, vide os conflitos no mundo, vide a separatividade, a desigualdade, tudo isso é uma expressão desse código genético que está realmente vivendo aí momentos de agonia. Não? Bem, então o atributo nos convida, enquanto um atributo do caminho à vida interior, para que nós possamos ir gradualmente
cada um à sua maneira, não, nessa busca interior, e tomando contato com outras leis e com outros estados de consciência, com outras expressões de vida, inclusive. Isso não acontece se nós fazemos esse processo da vida interior apenas mentalmente. A mente, ela é um intermediário para canalizar a nossa energia e as nossas intenções na direção da nossa aspiração. Agora, se não canalizamos essa aspiração e essas intenções nessa busca profunda do que nós realmente somos, qual que é a nossa identidade profunda, o que nós somos? Então, nós sempre vamos encontrar uma resposta mental da pessoa humana dessa encarnação, mas não vamos tocar esse reservatório interno onde está o tesouro do acúmulo das nossas vidas anteriores. E quando eu falo isso, não são os personagens que nós tenhamos experimentado em outras vidas, não. Ah, eu fui isso, eu fui aquilo, não. É a essência do aprendizado positivo, é isso que a alma guarda. E é com isso que tomamos contato com a vida interior. E ao tomarmos contato com isso, o próprio universo começa a preparar o nosso próximo passo. Então, um dos mistérios para a humanidade, por exemplo, diz respeito à existência de uma evolução superior. Se nós perguntarmos para uma pessoa comum, digamos, uma pessoa comum seria alguém que não está buscando conhecer-se profundamente ou conhecer algo transcendente. Se perguntarmos não, sobre uma evolução superior, a pessoa não sabe o que se trata. O que é uma evolução superior? É um outro equipamento mais moderno, que tenha outras possibilidades? Não. Nem se cogitaria que a evolução superior é um nível mais profundo da consciência interagindo com outras expressões de vida e do universo. Então, vislumbrar que a raça que nós hoje estamos experimentando, tem e terá outras opções para evoluir se nós retomarmos conscientemente, em algum grau, o que nós chamamos desse amor pelas leis evolutivas, leis superiores. E não são leis externas, não. Ah, não através do sinal vermelho. Isso é uma coisa ridícula aqui do mundo material. Quando falamos de leis, são processos, não, através dos quais as energias superiores vão se organizando para plasmar ali os seus códigos, suas energias, seus estados. E aí a humanidade vai tomando contato com outra maneira de ser, de viver e de pensar. Então, quem de nós, não, dessa raça em sã consciência, pode dizer ou pode afirmar qual é o futuro da raça? Para onde a raça está caminhando? Para onde a humanidade está caminhando? E X, então, nos ajuda a entrar nesse tipo de interesse, nesse tipo de estudo, para que possamos, nesse amor, pelo nosso despertar, não, possamos ver que tudo isso é muito além de um processo apenas de nós estarmos aderidos a uma ideologia superior, a uma vida alternativa, ou sermos devotos de algum ideal, de algum arquétipo, de alguma matriz, não? Diz respeito à nossa integração com essa vida superior, que dará sentido ao que estamos fazendo aqui. Não? Então, estar diante desses mistérios também é estar diante e despertar para o que é conhecido na ciência clássica espiritual. E falo de ciência clássica desde os mestres antigos, tibetanos, budistas, não, o próprio Buda, a época de Jesus, os profetas. Depois, bem mais para cá, digamos assim, na época mais contemporânea, o tibetano, Alice Bailey, Blavatsky, não? Enfim, Paul Branton, são inúmeras consciências que estiveram conosco e que prepararam exatamente esse assunto que é o grande serviço. Então, a espiritualidade clássica ela foi construindo a nossa consciência humana ao longo de todos esses séculos, digamos assim, para que nós pudéssemos finalmente despertar para o nosso mundo interior e saber que internamente o que existe é o serviço, o que existe é o bem comum. O que existe é pensar na criação como uma unidade de expressão de uma energia superior. E não que tenha o meu projeto, a minha agenda, a minha necessidade. Isso existe aqui humanamente, concretamente para as coisas do dia a dia. Mas enquanto expressão de vida,
a uma certa altura, todos nós desconfiamos e sabemos perfeitamente bem que nós não estamos aqui para isso. A uma certa altura, nós nos damos conta que ou buscamos um sentido profundo para a vida, ou as coisas não coincidem. Algo em nós fica muito inquieto. Não? Então, Herx, ele nos coloca diante desse portal de revelações, desse portal que é um símbolo, não é um portal físico, não? É um portal que é um símbolo da nossa passagem para outro estado de consciência. E Herx, então, é esse centro planetário que acompanha esse processo. Ele acompanha a nossa alma, acompanha o nosso espírito e acompanha também a nossa consciência humana. Não? Isso acontece ou é facilitado, digamos assim, através desse processo da vida interior. Não? Bem, esse revelar novos caminhos, ele diz respeito, ou seja, a segunda parte do enunciado do atributo, não? Estar diante dos mistérios e saber revelar novos caminhos. Então, como temos visto, os verbos representam ações. Não é? O verbo é uma ação, promove uma ação. Então, saber, subentende-se, que a nossa consciência, ao estar diante desses mistérios, ela é ajudada a desenvolver o que nós chamamos de consciente direito ou conhecimento direto. Antigamente era chamado de conhecimento direto. Não, São João da Cruz, que é um místico bastante conhecido, espanhol, cerca de 1500, ele dizia, saber sem saber, conhecer sem saber, é que nós sabemos que estamos vivos em algum lugar, em algum ambiente, nós sabemos, nós conhecemos aquilo, mas não é mental, não é intelectual, não passa por esse processo não racional e conceitual. Então, saber, nesse sentido, é que nós internamente, ao estarmos diante desses mistérios, recebemos um código, não? Que aproxima a nossa consciência dessa possibilidade de revelar novos caminhos. Para quê? Para que nós possamos não só contatar Herx e seus códigos, não só ter impulsos conceituais sobre civilizações, sobre outros processos evolutivos, mas nós para que possamos servir não, na revelação de novos caminhos. E esses novos caminhos não é um caminho criativo, aqui humano, de uma opção de vida. É novos caminhos no sentido de, ao sabermos já que Herx representa civilizações superiores, ao estarmos diante desses mistérios, esse código desse ano planetário nos ajuda a trazer para a nossa experiência atual essa revelação gradual do caminho dessas civilizações superiores. Passamos a servir ao plano evolutivo através desse contato. Dá para acompanhar na reflexão? Não? Bem, porque nós, como seres humanos, e mesmo vindo espiritualmente de outras regiões do universo, nós já tivemos muito contato em outras vidas, não fora do planeta Terra, em outros movimentos, incursões do nosso ser superior, com outras civilizações. Então, quando estamos diante desses mistérios não, da vida superior, Herx vai recordando-nos de muitos códigos dessas civilizações. E, a partir daí, torna-se possível, digamos assim, novos caminhos. Então, não é que a nossa consciência atual vai plasmar um novo caminho. Nós podemos ter uma vida alternativa, uma vida mais alinhada, com muitos valores, mas realmente um novo caminho, na perspectiva de Herx, é realmente essa situação superior. Não? Bem. Quando nós estamos de algo que é misterioso, naturalmente nós estamos diante de algo, portanto, que nós não temos uma referência anterior. É um mistério. Ou é a apresentação ou a revelação de algo que nós não temos conhecimento. Todos nós, mesmo que não sejamos buscadores de algo espiritual, digamos assim, ou superior, quando estamos diante de uma expressão imponente da natureza, não como uma região
no mar, ou numa montanha, ou diante de uma expressão de beleza da natureza, algo realmente transcendente, algo que realmente não foi criado pelo homem, todos nós sabemos que estamos ali diante de algo que tem uma vida por detrás daquela expressão. Nós sabemos que ali tem algo que nos convida, não é assim? Em geral nos acalma e nos convida para uma busca, nos convida para o que está por trás disso, não? Quando a luz está cheia, muito viva, está nascendo ali, vemos aquela lua grande diante de nós, todos nós sabemos que ali tem um mistério, não nos podemos explicar exatamente o que é a lua. Ah, tá, é um satélite da Terra, tá, mas isso é muito... Não atende a essa impressão interna que nós temos e sabemos que além disso tem algo. Não? Bem, e esses mistérios também, eles correspondem a etapas de um plano evolutivo superior. Não? Nós aprendemos que existem etapas que nós não conhecemos ainda do plano evolutivo. Agora, é claro, essa aproximação a um centro planetário, seja em Lis, em Mirnajá, em Mistitlan, Anuteia, nós temos que saber que esse é um caminho interior do nosso mundo interior. É o processo de interação da humanidade com outro tipo de expressão de vida. Isso não existe, não está se revelando para nós, e teve início em 88, não, para que seja mais uma informação ou para promover em nós um movimento de curiosidade. O que é isso? O que isso vai me dar de benefício? O que eu ganho ao tomar contato com tudo isso? Não? Então, a nossa lógica, ao entrarmos em contato com tudo isso, precisa ser uma lógica de aprender a discernir realmente o que nós estamos aspirando. É por uma outra vida ou pela vida de todos melhorada. Como muitos seres humanos fazem, muito dignamente, e por que não? Ter uma vida no campo, uma vida alternativa, uma vida longe da tecnologia, ou menos conturbada, muito bem. Mas uma vida superior é outra coisa. Uma vida superior é nós tomarmos consciência que somos parte de uma civilização superior, que nós estamos aqui para aprender, portanto, somos um ser em evolução, e que temos muito que aprender com civilizações que vêm de outras regiões do universo. Não? Isso não é algo concreto, não é algo material, não é algo que nós vamos ver chegar um ônibus de Marte aqui, ou para um avião vindo de Júpiter, descem seres humanos com outra característica, como antigamente era apresentado, esses seres não que vêm de outras regiões do universo. São consciências que têm muitas vezes até uma expressão incorpórea. Não tem um corpo físico assim como o nosso, tem uma outra genética. Não? Então, Hermes, esse ambiente dentro do planeta, dentre outros, mas especificamente Hermes, que nos ajuda nesse particular das civilizações. Vai colocando a nossa consciência, tá? Nossa consciência, diante dessas possibilidades todas. E esse atributo, se vamos aprofundando, vamos mantralizando, vamos amando esse estar diante de mistérios, ele vai ajudando nesse trabalho da vida interior, que nós possamos começar a perceber que começamos a interagir com isso, sem saber como, sem ter controle, ao não ter controle, não sentir nenhuma insegurança, saber que nos corresponde aquilo, e estamos ali, vivendo essa experiência superior. E aí, gradualmente, isso começa a fazer descer uma energia que começa a rejeitar aquilo que não é esse caminho da vida interior. E essa é uma etapa importante, porque muitos chamados buscadores ou devotos, não, ou seres que estão buscando a vida superior ou a vida espiritual, se desanimam muito porque não veem resultados ou não conseguem ter essa ascensão, esse controle sobre os próprios corpos materiais e a própria personalidade. E é por isso que é importante essa compreensão de que Hermes é um centro iniciático, porque a iniciação é aquele processo no qual a consciência vive uma ampliação, ela toma contato com outras leis, portanto, com outra vibração, uma vibração que ela tem uma ascensão, tem um controle sobre o funcionamento de energias dos níveis inferiores. E se a nossa alma, se o nosso espírito, a uma certa altura, não vive uma expansão de consciência,
a nossa personalidade aqui fica muito suscetível aos movimentos dos corpos, não é assim? Então, nosso pensamento vai para um lado, nosso sentimento vai para um outro, e talvez vamos fazer uma terceira coisa, porque não temos essa coesão, esse autocontrole, essa unificação da nossa consciência. Então, vejam como é importante o conhecimento e o contato com Herx. E temos mantras de Herx, temos atributos de Herx, temos os livros de Herx, muitos estudos, para que a nossa consciência, mais do que tudo, além de despertar, comece realmente a amar essa situação e saber que o sentido disso é que um centro planetário, quando ele recebe o nosso amor, a nossa dedicação, a nossa atenção, o interesse para que possamos conhecer isso, não? E o que faz sentido isso? Nós temos uma espécie de um laboratório, num bom sentido, de podermos começar a viver réplicas ou momentos de lucidez alinhados com esse centro planetário. Então podemos adiantar, inclusive na nossa própria experiência, o contato com tudo isso. E naturalmente, tudo isso é uma questão interior, uma questão da nossa consciência interna. E como eu dizia no início desse momento da partilha, um centro planetário, ele assume o papel do nosso mundo interior nessa ascensão sobre os corpos materiais. Então vejam a bênção que é nós estarmos em contato com Herx, que pode, com a sua arquitetura interna, chamemos assim, não? De hierarquias, de anjos, de devas, toda a sua estrutura espiritual, agir na nossa consciência, promovendo um desenvolvimento do nosso mundo interior, para que possamos não controlar ou ter ascensão sobre os corpos e sua personalidade e, portanto, sobre a nossa maneira de pensar, porque não somos iniciados, mas pode promover em nós um fortalecimento interior de princípios e valores para ao menos contermos essas ações autônomas. Me explico? Então, uma coisa é nós termos realmente ascensão e controlarmos aquilo, outra coisa é nós contermos o que nós sabemos que não corresponde ao nosso caminho. E essa etapa na obra que nós precisamos ter atenção. Porque como nós não somos iniciados, precisamos de uma ajuda extra para discernir o que é parte do nosso caminho, o que não é, e com que energia vamos discernir, não? Tudo isso e manter cada coisa num certo lugar para seguirmos transitando, não, nesse tempo de tantas provas e tantas interferências. Bem, um outro ponto que Herx nos apresentou a uma certa altura, não? Já no centro, em 88, diante ali de todo aquele vale que nós chamamos de Vale de Herx, em Córdoba, é o que é chamado de telepatia superior. Não? Então, nós temos alguns traumas com esse tema, com esse termo e com essa experiência, porque existem até filmes e relatos, não é assim, de que telepaticamente se entrou em contato com consciências não evoluídas e foram abduzidos e tudo aquilo. Então, quando se fala em telepatia, temos que ter muito cuidado. Até porque hoje, alguns campos aí na linha da curiosidade, que trabalham um pouco com exercício de telepatia e tudo isso, mas que não estão nessa busca superior, contatam muitas coisas dos planos intermediários, que é muito arriscado. Que ficamos contatando formas de pensamento negativas ou que não pertencem ao nosso caminho, e às vezes embarcamos numa aventura que não nos corresponderia. Então, quando Herx fala de telepatia superior, fala que é através da nossa vida interior, dessa busca por uma vida superior, portanto, não da vida da personalidade, como nós conhecemos hoje, que é uma vida voltada para nós mesmos, uma vida superior, é uma vida voltada para o bem comum, para a expressão de um grupo, ou para a expressão de um conjunto, não, de expressões que seja benéfico para o universo, para um âmbito mais amplo. Então essa telepatia emerge como um meio de contato interior, não somente de informações ou de revelações, mas de instruções internas para cada um. Não? Esse é um processo tão previsto de ser natural numa futura humanidade, que é, como dizíamos, que prepara uma nova humanidade, com o tema também do novo código genético. Ele vai
treinando-nos internamente para ir tomando contato com essa realidade da telepatia, não? E desse ponto de vista evolutivo, a telepatia ela é estabelecida de um outro nível conosco. Então não somos nós que determinamos o contato ou nós que determinamos ou conduzimos o processo. Nós criamos uma condição pela qualidade da nossa vida, pela coerência da nossa vida, pelo serviço que estamos brindando no momento, não? Dentro desse entendimento de que nós existimos como almas para servir. Então isso vai criando uma ética, digamos assim, que determina até como mérito também, que a uma certa altura, ou um estado de consciência superior, ou um centro planetário, ou uma consciência de uma outra dimensão, ou uma consciência que nós tenhamos vínculo de um outro momento do universo, faça contato conosco, mas não é um contato para alguma coisa daqui, entendem? Não é em função de uma coisa aqui, desse momento do planeta, é para preparar a nossa experiência futura. Agora, para isso, naturalmente, temos que estar bastante, não sei se convictos, não, mas numa certa consistência de compreensão de que nós somos uma alma, estamos transitando nessa encarnação e que a nossa evolução vai continuar. E que a humanidade está evoluindo e que o processo está evoluindo e avançando para uma continuidade, porque senão tudo isso não tem nenhum sentido. Não teria nenhum sentido. Não? Então, relacionado com esse atributo, o tema da telepatia ele é muito importante, porque quando estamos diante desses mistérios, que são situações abstratas e internas, das quais a nossa mente não tem conhecimento nem experiência direta, nós vamos aprender a nos comunicar de outra maneira com esses mistérios e com esses conteúdos. E a partir daí, vamos aprendendo a saber, não? E o saber não é conhecer apenas, é saber, é uma sabedoria, é uma experiência direta. Então, seguramente, nesse contato não do Centro Planetário de X, é depois de um tempo que o nosso mundo interior está em contato, uma certa estabilidade com tudo isso. E como se faz contato com isso de maneira estável? Com a nossa aspiração de nos dedicarmos a isso. Não é um processo mágico, não existe uma fórmula de contato e a partir dali acontece um certo resultado. Isso é muito perigoso, seria magia. Nessa obra nós trabalhamos a consciência. Então nós despertamos de que existe a realidade dos centros planetários e a partir daí, nesse amor por isso, se realmente tomamos contato com isso internamente, nós vamos nesse amor persistindo, sendo fiéis. Então, de dentro para fora do próprio centro planetário, vem esse acompanhamento para que possamos ir aprendendo a revelar novos caminhos. Ou seja, não ir plasmando um padrão de conduta, por exemplo, que parte dentro primeiro, na consciência, para que a vida humana, ainda nesse ciclo, não, que é bastante conturbado, possa eventualmente manifestar traços ou reflexos disso que está tocando internamente, que estamos chamando aqui de mistérios. Não? Nós, no passado digo, de 88 para trás, nós tivemos contato com o sistema de chakras, que é muito conhecido, não? No Oriente, aqui no Oriente há menos tempo, mas também é uma informação disponível, que são esses centros energéticos, não, que organizam todo o nosso processo da encarnação. Fato é que o que nós conhecemos disso ainda é bastante limitado, nós temos muito mais chakras do que esses conhecidos. E em 88, quando o Saruma apresentou também essa realidade do que nós chamamos de consciente direito, tinha a dizer também com esses centros energéticos do ser humano. Então a apresentação do consciente direito é a apresentação de uma maneira de que a energia se organize dentro da estrutura humana de hoje e de como será no futuro, para que nós possamos tomar contato com esses mistérios, ou com o que existe superior, ou com outros códigos, com outros estados de consciência, de uma maneira direta, sem passar nem mesmo pelo coronário. É por uma outra via.
É como se os chakras tivessem se organizado em centros, que são chamados centros do consciente direito, está descrito no livro de Hertz, não? E também no glossário esotérico. Então, a nossa maneira, o nosso mecanismo, o nosso processo de contato com energias superiores e com esses mundos sutis, eles já estão hoje contando e temos disponível já internamente. Isso que é chamado de consciente direito. Então, nós estamos sendo realmente muito acompanhados como grupo e como consciência humana, para uma vez que tenhamos decidido não ter uma vida comum, que é a vida de todos, ou seja, a vida de autorrealização, a autoafirmação do ego, ou vivemos em função de nós mesmos, não? Pelas posses materiais ou pelo protagonismo, totalmente alheios à realidade que somos uma alma encarnada, que estamos transitando no processo evolutivo. Então, se nós despertamos para isso, existe um verdadeiro tesouro disponível no planeta para nos ajudar, não só no nosso despertar de consciência, mas no nosso aprofundamento, para irmos consolidando esse caminho da vida interior, irmos consolidando e aprendendo a identificar o que é a vida interior, o que é o processo mental, o que é o processo coletivo, e a partir daí vamos realmente descobrir que a nossa vida é outra coisa, que nosso mundo interior é uma outra realidade, não? E aqui continuamos existindo, funcionando, interagindo, e tudo isso segue aparentemente, normalmente, só que a nossa consciência está em outro lugar. Não está dissociada, muito pelo contrário, está muito desperta para a verdadeira situação do planeta, da humanidade, interagindo eventualmente com tudo isso que estudamos aqui hoje, por exemplo, dos atributos de Hertz, e, portanto, com muitas possibilidades de antecipar em si e em consciência. Nem sempre isso vai se expressar externamente com alguma mudança significativa, a não ser que nós realmente queiramos, e aquilo então vai criando uma condição. Agora, como nós temos dentro da obra essa possibilidade de ter uma comunidade nesse local físico, não de Córdoba, que corresponde a esse ambiente, o Centro Planetário de Hertz, nós temos também essa possibilidade na comunidade de La Hermandad, uma oportunidade, digamos assim, de aprofundar todo esse trabalho com o Centro Planetário e externamente ir identificando que atividades correspondem a uma melhor possibilidade de expressão desses atributos espirituais. Então, não é a atividade em si, de plantios, de pomares, de trabalhos manuais, não é a atividade em si. É com que qualidade, com que consciência eu vou desenvolver aquilo, já que eu estou ali para manifestar algo na superfície da Terra, no caso da comunidade de La Hermandad, que corresponda a alguma atividade desse Centro Planetário de Hertz. E assim por diante. Ou seja, em cada comunidade dessa que nós criamos para serem um laboratório para a vivência de tudo isso, a ideia é justamente nós possamos compreender que não é um lugar comum, como todos, que tem pouquíssimas diferenças externas, não. Foram criados para podermos plasmar e sustentar uma transformação mais profunda na nossa natureza humana, despertarmos e consolidarmos o nosso alinhamento com nossos níveis superiores, e a partir daí começar a receber de dentro para fora estado de consciência e energias para podermos irradiar e criar uma condição para uma vida superior, um pouco mais harmoniosa, preparando essa transição que, como estamos já vendo aí claramente no mundo de hoje, está bastante conturbada, bastante conflitiva, e não sabemos para onde isso vai caminhar, não? E temos visto da noite para o dia, muitas vezes, se desencadeiam processos que desestabilizam muito a consciência humana. Por quê? Porque é muito frágil, não? A consciência humana da personalidade apenas e mental é muito frágil. Não tem essa consistência do contato com outros níveis de consciência e essa convicção de que a vida não é só isso aqui. Existe uma vida superior, existe uma vida espiritual. Nós somos uma alma. Isso continua em outras dimensões, não? Então é muito importante
nós recordarmos disso nesse estudo dos atributos como um todo. Muito bem. Então fiquemos talvez com a imagem dessa visão que essa pessoa teve, não? Dessa bacia de cristal transparente, onde havia uma água puríssima circulando e se movendo, não havia ninguém movimentando a água, não havia nenhum motor movimentando a água, essa bacia estava suspensa no ar. Esse é o símbolo de Herx, é o batismo cósmico, é um impulso imaterial que está preparando-se com essa água de vida, esse é o símbolo não, dessa bacia batismal, digamos, para que o nosso mundo interior, para que a nossa alma, nós mesmos em outra dimensão, não essa pessoa humana, que nos representa aqui, nosso mundo interior, isso receba essa bênção e vá se preparando para interagir com uma vida superior, não? Seguramente, nenhum de nós que vive, ou que visitou, ou que passa, não, que tem contato com a energia do sistema planetário, se realmente faz esse processo na consciência, fica com uma marca, fica com um impulso que fica para sempre. Porque esse trabalho em outro nível é como colocar em nós uma matriz de um estado de consciência e que a seu momento, se nós alimentamos essa matriz ou se nós regamos essa semente, isso vai se desenvolvendo. Então a vida interior é o mesmo que uma semente. Se nós cuidamos dela, ela vai se desenvolver, vai enraizar, vai aprender, não na sua lógica, a se nutrir, vai se desenvolver, eventualmente vai gerar flores, vai gerar frutos, vai gerar sombra, vai gerar alimentos. Isso é a vida interior, é uma analogia, não? Agora, temos que amar isso. Amar quer dizer, temos que descobrir ou reconhecer finalmente que isso existe, dar prioridade a isso, e na medida que damos mais espaço para isso, isso vai ganhando espaço dentro de nós, e vamos encontrando força, como estudamos aqui hoje, de ir rejeitando e afastando aquilo que não corresponde a isso.